Mas vamos continuar aqui, ó. Vale pontuar que tanto a recomendação de 2022 quanto a resolução do CFM, suspensa pelo STF, não tem validade de lei, ou seja, não alteraram o que está em vigor desde 1940 no Código Penal. Olha aí, em 1940 já tinha a questão do estupro. Olha só, a gente está voltando para antes de 1940, gente. A gente está voltando para antes de 1940. E as pessoas não querem que a gente se revolte. Ah, meu. Até o momento, pessoas gestantes que foram estupradas, que correm risco de vida ou cujos fetos forem diagnosticados com anencefalia, têm direito ao aborto legal em qualquer idade gestacional. Aí ele fala o que propõe a PL 1904, né? Então aí ele fala, o PL 1904 foi apresentado na Câmara em 17 de maio deste ano pelo deputado Sóstenes Cavalcante do PL, tinha que ser, né? E outros 32 parlamentares, a maioria homens, gente. Dos 33 proponentes, apenas 11 são mulheres. Apenas 11 são mulheres. Saca? Mas dessas 11 mulheres, Thalia Zambelli, dessas mulheres aí são todas também, geralmente, do PL. Tem a Zanata, a Zambelli. E todas são do Partido Conservadores ou do PL, aí, ou da bancada evangélica. Inclusive, os pastores é os que estão indo na TV aí defender o projeto de lei, esse projeto de lei aí. Sim. Ele fala aqui, ó. O projeto propõe um limite de até 22 semanas para a realização de aborto nos casos de estupro, feto anencefalo ou risco à gestante. Na prática, isso muda a regra vigente, uma vez que a lei atual não prevê limite da idade gestacional para realizar o procedimento nestes casos. Além dessa mudança, o PL 1904 prevê uma pena que pode chegar até 20 anos de prisão, tanto para gestantes quanto para quem realiza o aborto após 22 semanas de gestação, equiparando a punição aos crimes de homicídio simples. Essa penalidade, entretanto, é maior do que a prevista para o estuprador. Segundo o artigo 213 do Código Penal, a pena para quem comete esse crime é de 6 a 10 anos de prisão. Olha, assim, a gente não quer falar em punitivismo, mas o problema não é o punitivismo, o problema é essas distorções que acontecem nessas penas aí. Como é que pode um aborto ter mais tempo de prisão do que um estupro, entendeu? Dentre as justificativas apresentadas, os parlamentares que propuseram o projeto argumentam que, em 1940, quando foi promulgado o Código Penal, um aborto de último trimestre era uma realidade impensável, e se fosse possível, ninguém o chamaria de aborto, mas de homicídio ou infanticídio. Sim. Agora, só que, por exemplo, crianças, tipo 12 anos, como é que elas vão ter noção? Ou seja, porque o problema é o seguinte, que se a criança precisa ir numa juíza para autorizar o procedimento, como aconteceu lá em Santa Catarina, mais recentemente, né? O que aconteceu lá foi o seguinte: a juíza não quis dar autorização. Ou seja, a menina teve que ir para a justiça para pegar esse aborto, que já era legal, né? Aí o que acontece? Você tem uma juíza que é contra, ou seja, nesse meio tempo, você perde tempo com questões legais que tiram a possibilidade de fazer um aborto num tempo hábil. Ou seja, você percebe a perda de tempo que a gente sabe como é que funciona a justiça nesses casos.
Sim. E aqui, pessoal, ele dá uma série de nomes de todos os deputados que assinaram a proposta. Vocês podem pausar a live aí para ler todos os nomes, né? Aí os partidos, PP, PL, União Brasil, Republicanos, MDB, né? Aqueles mesmos de sempre, que a gente sabe, Avante, né? Aí tem aqui Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Delegado Palumbo, Cristiane Lopes, Abílio Bruninho, vários nomes aqui, ó, tá vendo? Aí quantos casos de estupro são registrados no Brasil? No Brasil, o dado nacional mais recente disponível até 2022, quando foram registrados quase 75 mil estupros. Número recorde desde 2011, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. Isso dá uma média de 205 estupros por dia ou de um abuso a cada 7 minutos. A maioria detalhe, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Aumentou a quantidade de abusos durante a pandemia também. Porque as pessoas ficavam mais em casa, aí não sei o quê. Ou seja, não é culpa de você ficar em casa, é que você deveria ficar em casa numa situação de segurança, mas você não tem segurança dentro de casa, como veremos daqui a pouco. A maioria das vítimas é criança ou adolescente. Segundo a edição 2022 do Anuário, com dados de 2020 a 2021, pelo menos 61,3% dos estupros registrados no país foram cometidos contra meninas menores de 13 anos, página 4. Vale pontuar que um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estimou que apenas 8,5% dos crimes de estupros são reportados à polícia e 4,2% ao sistema de saúde, ou seja, a quantidade de crimes do tipo é ainda maior. O que mudará caso o PL 1904 seja aprovado? Então, caso o projeto seja aprovado, as mulheres que sofrem estupro e que porventura engravidem dos criminosos poderão ser presas caso optem por não seguir com a gestação após 22 semanas de gravidez em caso de uma gestação que oferece risco à vida da mulher ou caso o feto tenha sido diagnosticado com má formação do cérebro. Afinal, a proposta estabelece que as penas serão aplicadas, entre aspas, conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 desse Código, sem fazer qualquer distinção entre crianças e pessoas adultas. Olha aí. Instituições e movimentos sociais alertam que o número de casos de crianças grávidas podem aumentar caso o PL seja aprovado, porque muitas das vítimas de estupro que vivem em situações de vulnerabilidade social podem não conseguir interromper a gestação dentro do prazo limite estabelecido de 22 semanas. Em nota, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente informou que a proposta é inconstitucional, viola o Estatuto da Criança e do Adolescente e contraria normas internacionais que o Brasil é signatário. O CONAMA também alegou que a gestação como a concretização de uma situação de estupro e a obrigatoriedade do prosseguimento da gravidez é uma nova violência, um processo de revitimização agora imposto pelo Estado brasileiro e que pode ser comparado com situações de tortura. Vale pontuar que crianças que foram estupradas e engravidam tendem a demorar mais para procurar ajuda médica. E quando conseguem meios legais para realizar o aborto, já estão com mais de 20 semanas de gestação. Além disso, a maioria dos casos de abusos de crianças costumam ocorrer dentro de suas casas e por pessoas conhecidas. Olha o que eu falei ainda agora sobre essa questão da demora no processo. Sim. E aqui, complementando também com o comentário do X, né, que ele falou assim, ó, teve o caso de uma menina que foi fazer o aborto legal e não deixaram, ela teve que ir para outro estado e quando chegou lá já tinha passado o prazo legal.
Vale pontuar, tá. Especialistas que, além de serem ameaçadas e constrangidas por seus... Não, especialistas explicam que, além de serem ameaçadas e constrangidas por seus agressores, essas meninas ainda desconhecem as mudanças do próprio corpo e têm pouco acesso aos serviços de saúde, sem contar que enfrentam burocracia e oposições morais e religiosas.